No ano de 1942, cientistas da NASA registraram um fenômeno incomum que imediatamente chamou a atenção de toda a comunidade científica. Essa anomalia era tão extraordinária e repentina que analistas trabalhando em laboratórios em Langley, assim como pesquisadores ao redor do mundo, tiveram que deixar de lado os relatórios habituais e concentrar-se nas telas de seus monitores. Em outras palavras, não se tratava do lançamento de uma nova foguete, do surgimento de mais uma instalação militar no horizonte ou de qualquer inovação tecnológica. Não, a causa desse alvoroço vinha diretamente da própria Terra, de suas profundezas e superfície. E isso era especialmente preocupante, pois envolvia nosso planeta, que há séculos vivia suas próprias tragédias, guerras e catástrofes. A Terra, considerada a mais antiga e mais ferida, enviava um sinal de alerta, como um chamado de desastre iminente. E o mais surpreendente era que esse sinal vinha exatamente de uma região conhecida como Mesopotâmia, o berço da civilização, o lugar onde surgiu a primeira grande cultura, onde nasceram as primeiras cidades e leis. Durante milênios, essa terra, outrora rica e fértil, testemunhou a ascensão e queda de impérios, de Babilônia aos estados modernos. E, de repente, nas imagens de satélite, essa terra começou a parecer diferente do habitual. Em vez dos tons verdes e marrons que indicam riqueza e fertilidade, ela parecia um batimento cardíaco moribundo, como um corpo que perde suas forças. E ainda mais impressionante, o próprio rio Eufrates, majestoso e poderoso, que por séculos foi testemunha de histórias, lendas e batalhas, começou a desaparecer a uma velocidade sem precedentes. Nas imagens de satélite, ele se transformava não em uma vasta artéria aquática, mas em uma trilha pálida e quase invisível, como um pulso morrente dentro de um organismo planetário gigante. Mas o mais surpreendente não era o próprio processo de secagem, e sim que objetos misteriosos começaram a emergir debaixo da superfície da água. Os primeiros sinais de preocupação não vieram de cientistas, mas de simples pescadores e fazendeiros que viviam às margens do rio no Iraque e na Síria. Eles contaram coisas assustadoras e estranhas, difíceis de explicar. As pessoas falavam de cidades fantasmas inteiras, com paredes e torres que lentamente, como se fossem visíveis na realidade, surgiam das águas que recuavam. Relatavam cavernas que se abriam nas margens secas, de onde vinham sons incomuns. Ora um rugido de vento, ora o tilintar de correntes. Depois, surgiram rumores de tesouros, de riquezas incalculáveis que, segundo diziam, o rio guardava sob uma camada de água há milhares de anos. Essas histórias rapidamente ganharam detalhes de textos antigos e lendas, que pareciam há muito esquecidos. Falaram até de profecias, de que, quando o Eufrates secasse completamente, revelaria uma montanha de ouro, pela qual toda a humanidade lutaria. E que de cada 100 sobreviventes após a catástrofe, apenas um conseguiria escapar. O que antes parecia apenas folclore e contos de fada, de repente, passou a parecer muito real e assustador. O mundo está em silêncio, observando como o rio revela seus segredos escondidos há séculos, como se ele mesmo quisesse contar seus mistérios. Antes de passarmos aos eventos principais, gostaria de pedir um pequeno apoio de sua parte. Sua atenção e interesse são a melhor recompensa pelo nosso trabalho. Uma rápida olhada no que está acontecendo ajuda a entender a magnitude e a importância desses eventos. Para compreender toda a profundidade do que ocorre às margens do Eufrates e distinguir a verdade da ficção, é necessário primeiro olhar para outras descobertas surpreendentes feitas nas águas do planeta. Vamos juntos embarcar numa jornada por outros rios do mundo, que guardam segredos igualmente enigmáticos, há séculos escondidos sob a superfície da água. Isso nos ajudará, no final, a retornar ao protagonista principal da nossa história, o Eufrates que está secando, e revelar todos os seus segredos mais íntimos. Cientistas e historiadores supõem que a espada encontrada provavelmente foi uma arma criada na era dos vikings, especificamente uma espada carolingiana. Esse tipo de arma era bastante popular entre os povos do norte devido à sua alta resistência, equilíbrio e durabilidade. Essas espadas frequentemente se tornavam relíquias familiares, passadas de geração em geração,
tornando-se parte das tradições e da história da família. Elas eram preservadas com extremo cuidado, tornavam-se símbolos de status e herança, e muitas vezes serviam como valiosos monumentos que lembravam batalhas gloriosas e antepassados. Mas como esse objeto raro e valioso acabou no fundo do rio? Nesse ponto, especialistas e historiadores têm várias hipóteses, cada uma delas interessante e digna de atenção. A primeira, mais romântica e imaginativa, sugere que essa espada poderia ter feito parte de um antigo ritual, ligado às tradições pagãs dos povos do norte da Europa. Nessas culturas, existia a prática de oferecer armas em sacrifício aos deuses, especialmente após vitórias em batalhas. Naquela época, acreditava-se que o rio não era apenas uma barreira natural, mas um portal para um mundo além, o mundo dos mortos. Nas profundezas das águas, repousavam não apenas troféus, mas também um espaço espiritual, através do qual a alma do guerreiro caído poderia partir para o reino dos mortos. Ao oferecer a arma ao rio, as pessoas acreditavam que ela se tornaria um presente valioso aos deuses, ajudando a vencer futuras batalhas ou garantindo proteção na vida após a morte. Talvez essa espada fosse o último presente que um viking deixou a um parente falecido ou a si mesmo, como símbolo de gratidão pela vitória conquistada ou como um objeto ritualístico destinado a garantir sua segurança em outro plano de existência. A segunda hipótese parece mais mundana, mas não menos plausível. Ela sugere que a espada foi perdida simplesmente por um acidente, relacionado a uma travessia perigosa do rio ou durante uma batalha feroz. Lembre-se da cena. Um grupo de vikings navegando em seus longos barcos, drakars, sobe o curso do rio, travando combate com os saxões locais. Durante o auge da batalha, no calor do combate, um dos guerreiros acidentalmente deixou cair sua valiosa arma na água. Para ele, isso foi uma verdadeira catástrofe, pois perder uma espada tão preciosa significava não apenas perder um objeto valioso e caro, mas também, ao perder seu status, ele poderia se encontrar em uma situação difícil. Para ele, era como perder parte de sua força e importância. E para nós, após mais de 1000 anos, esse acidente se tornou uma descoberta inestimável. O mais surpreendente nisso é a preservação da espada. Graças às características do leito do rio e ao baixo teor de oxigênio na água, o lodo que cobria a arma se tornou um excelente conservante. Ele protegeu o metal da destruição total e da corrosão, permitindo que hoje tenhamos em mãos a mesma arma que um guerreiro nórdico do século X. Essa descoberta não é apenas um pedaço de ferro ou metal, mas um testemunho vivo de uma era passada, ligada a tempos heróicos e lendas. Ela nos lembra que, sob a superfície tranquila do rio, podem estar escondidas histórias inteiras de batalhas, deuses e heróis, esperando seu momento para serem contadas novamente. Às vezes, os rios trazem não apenas tesouros ou objetos antigos, mas também sinais mais sombrios e inquietantes. Em 2018, a Europa enfrentou uma seca incomum que causou uma queda drástica no nível das águas dos rios. Como resultado, no leito, há muito escondido sob a água, começaram a aparecer descobertas inesperadas. Onde antes as águas eram cheias de vida e navegação, agora jaziam pedras famintas. Antigos marcadores hidrológicos criados por humanos há muitos séculos para alertar as futuras gerações sobre perigos iminentes. Essas pedras não são apenas blocos de rocha, mas sinais misteriosos, esculpidos e gravados na Idade Média. Ao longo de séculos, quando o nível da água caía a pontos críticos, nessas pedras surgiam datas e inscrições deixadas por pessoas. A seca que cobria os campos destruía as colheitas, transformando terras férteis em desertos estéreis. Como resultado, surgia uma fome em massa e a situação se tornava cada vez mais crítica a cada ano. Os preços do pão disparavam para níveis nunca antes vistos, tornando-o inacessível à maior parte da população. E as pessoas que se encontravam em condições desesperadoras estavam condenadas ao sofrimento e à morte. A aparição da chamada Pedra da Fome foi um prenúncio de epidemias em grande escala, agitações sociais e inúmeras mortes. Cada data gravada nesta pedra deixou sua marca na história da Europa, como uma cicatriz aberta em sua memória.
Entre essas datas está o ano de 1616, quando começou a Guerra dos 30 Anos, agravando uma situação já catastrófica. O ano de 1707 testemunhou a guerra pela sucessão espanhola, e o de 1642 marcou novas más colheitas, precedendo anos de fome e revoltas que varreram toda a Europa. Essas pedras não são apenas registros históricos de anomalias climáticas ou desastres ambientais. Elas são uma crônica viva do sofrimento e das calamidades humanas. Quando, no século XXI, essas pedras reapareceram à tona, causando choque na sociedade moderna, ficou claro que as tecnologias, os supermercados e a logística global não nos tornaram menos vulneráveis às caprichosas forças da natureza. Acostumados a nos considerar invencíveis, confiantes em nossa capacidade de controlar o mundo ao nosso redor, esses antigos testemunhos nos lembraram de uma outra verdade. Elas são um símbolo poderoso e inquietante das mudanças climáticas, um lembrete de que nossa civilização, com todas as suas conquistas e tecnologias, ainda depende criticamente da estabilidade dos ciclos naturais. A inscrição nas pedras, "Se me vês, chora", ganhou em 2018 um novo significado global. Tornou-se não apenas um aviso para os habitantes do Vale do Rio Elba, mas também um sinal de alerta para toda a humanidade. As águas dos rios estão secando, e essas mudanças nos mostram não apenas os segredos do passado, mas também sinais muito preocupantes do futuro. Imagine uma cidade inteira congelada no tempo, não sob uma camada de cinzas vulcânicas, como a antiga Pompeia, mas sob a superfície de águas cristalinas e tranquilas. Uma cidade onde telhados de telhas, adornados com figuras de dragões e fênixes, ainda se elevam acima da água, mas ao invés do céu, há dezenas de metros de superfície de um lago. Isso não é uma fantasia, mas uma realidade. É uma cidade conhecida como Xichen, ou Lviv, da China, uma antiga Atlântida que repousa no fundo do lago Tiandal. Sua história de desaparecimento é ao mesmo tempo trágica e grandiosa, repleta de tragédia e de grandeza. Em 1959, o governo chinês decidiu construir uma nova usina hidrelétrica, que deveria impulsionar o desenvolvimento do país. O projeto era ambicioso e exigia a criação de uma enorme represa capaz de reter milhões de metros cúbicos de água. Como resultado, centenas de vilarejos, dezenas de cidades e duas cidades antigas, Hechen e Xichen, seriam submersas. Xichen, fundada há mais de 13 séculos, na época da dinastia Tang, era considerada uma verdadeira joia da região. Era o centro político, econômico e cultural. Suas ruas eram pavimentadas com pedra e suas casas decoradas com trabalhos artesanais em madeira e pedra. A cidade possuía mais de 225 arcos, inúmeros templos e salões familiares. Mas para o grande projeto da usina hidrelétrica, essas riquezas históricas foram consideradas irrelevantes. Quase 300 mil pessoas tiveram que se realocar, e as águas lentamente, mas inexoravelmente, apagaram sua história. O mundo de Xichen desapareceu por meio século, permanecendo apenas nas lendas, nos relatos dos idosos e nas memórias dos descendentes. Em 2001, o governo chinês decidiu investigar o que restou do legado submerso. Para isso, um grupo de mergulhadores lentamente e cuidadosamente passou sob os arcos de pedra antigos, nos quais ainda se podiam distinguir hieróglifos alongados e baixos relevos que narravam tempos há muito passados. Pessoas mergulhadas na água olhavam pelas janelas de antigas casas, onde podiam perceber os vestígios de móveis de madeira há muito perdidos. Mesas, cadeiras e outros objetos do cotidiano deixados no esquecimento. As muralhas da cidade, robustas e imponentes, permaneciam de pé, coroadas por portões maciços que ainda pareciam prontos para abrir suas portas a qualquer um que decidisse entrar neste mundo, esquecido por todos. Os templos, apesar dos anos e das provas subaquáticas, preservaram suas curvas elegantes de telhados, e nas cúpulas de suas torres, uma estátua de uma criatura mítica, símbolo de uma antiga fé e lendas, permanecia congelada. Tudo isso não era apenas um monte de paredes destruídas e escombros de pedra.
mas uma cidade fantasma subaquática que dorme eternamente sob a camada de água, envolta em silêncio e mistério. Hoje, esse lugar é considerado uma das mais impressionantes atrações subaquáticas do mundo. Cada mergulho aqui é praticamente uma viagem ao passado, a época em que essa cidade era cheia de vida e movimento. Mergulhadores experientes descrevem suas sensações como quase místicas. A luz do sol que penetra na água cria nos antigos blocos de pedra um jogo de luz e sombra, como se os animasse. A ausência de sons, além da própria respiração e do sussurrar da água, intensifica a sensação de que você se deslocou no tempo e no espaço. A história dessa cidade não é apenas um relato de vítimas sacrificadas em nome do progresso. Ao mesmo tempo, é uma história de milagres de preservação. A água que um dia destruiu essa cidade tornou-se sua guardiã mais fiel. Ela a protegeu da destruição, das revoluções culturais, dos vândalos e do tempo, que implacavelmente apaga tudo em seu caminho. Agora, esse leão subaquático adormecido nos lembra da fragilidade do legado humano. Ele mostra que até as maiores criações humanas podem desaparecer num instante, para que, após séculos, reapareçam ao mundo na forma de um espectro belo, porém triste. Nos arredores da Universidade de York, na Inglaterra, foi recentemente feita uma descoberta que, à primeira vista, parecia nada de especial. Em um dos buracos sujos deixados por uma antiga aldeia da Idade do Ferro, arqueólogos encontraram um crânio humano. Essas descobertas são comuns e geralmente não causam grande surpresa. No entanto, quando um dos estudiosos pegou o crânio nas mãos, algo incomum chamou sua atenção. Dentro do crânio, ele notou uma massa amarelada e esponjosa. Inicialmente pensou que fosse apenas sujeira ou argila, mas algo nisso o fez olhar com mais atenção. E de repente, algo mudou completamente sua compreensão sobre a preservação de tecidos humanos. Dentro desse crânio, com aproximadamente 2.600 anos de idade, foi descoberto um cérebro, órgão que normalmente se decompõe muito rapidamente após a morte. Isso parecia quase impossível, pois o cérebro é composto por cerca de 80% de água e gordura, e geralmente se transforma em uma substância líquida em poucos anos. Encontrar um cérebro preservado que sobreviveu por 2.600 anos foi um verdadeiro milagre. Cientistas de diferentes áreas do conhecimento, arqueólogos, químicos e neurologistas, uniram seus esforços para desvendar esse mistério. O crânio pertencia a um homem de cerca de 30 anos, que viveu aproximadamente no século VI a.C. Pelas marcas deixadas em suas vértebras, ele foi enforcado e, posteriormente, decapitado. Uma prática bastante incomum e provavelmente ritualística. Após a execução, sua cabeça, aparentemente, foi jogada em um poço profundo, cheio de argila úmida e sem oxigênio, que na antiguidade fazia parte do leito do rio Us. Essas condições, frio, ausência de oxigênio e composição química única da argila, foram responsáveis pela incrível conservação do material. As pesquisas revelaram que as proteínas que compõem o cérebro, incluindo neurofilamentos e proteínas fibrilares gliais ácidas, permaneceram intactas, sustentando a estrutura dos tecidos cerebrais por mais de 2 milênios. Essas proteínas, como estruturas resistentes, preservaram os tecidos moles do cérebro ao longo de milhares de anos. É como se um pedaço de queijo tofu, deixado na geladeira por 2.500 anos, tivesse quase sem alterações. Essa comparação ajuda a entender o quão surpreendente e extraordinária foi essa descoberta. Ela abriu uma nova página no estudo do passado humano. Agora os cientistas compreendem que, sob certas condições, os tecidos moles podem se conservar por muito mais tempo do que se pensava anteriormente. Essa descoberta traz esperança de que, no futuro, poderemos encontrar e estudar não apenas os ossos de nossos antepassados, mas também seus órgãos internos. Assim, será possível obter informações valiosas sobre a saúde, a dieta e as doenças das pessoas que viveram há centenas e milhares de anos. No entanto, há também um lado sombrio e quase gótico nessa história. Podemos estudar o cérebro de uma pessoa que viveu na época da fundação de Roma
e do florescimento da filosofia grega. Podemos ver sua estrutura, analisar as proteínas de que é composto, mas nunca saberemos o que ele pensava nos seus últimos momentos. Quais imagens, medos ou esperanças estavam guardados naqueles neurônios que, por milagre, sobreviveram até os dias de hoje, atravessando o abismo do tempo? Esse cérebro, encontrado no leito de um rio antigo, não é apenas um artefato arqueológico. É um testemunho silencioso da crueldade humana e da incrível capacidade da natureza de preservar os segredos mais frágeis da alma humana. Cada cidade, cada povoado constrói-se sobre camadas de sua história, sobre camadas de memória que às vezes escondem algo muito inesperado. Por exemplo, no centro de Sacramento, capital da Califórnia, sob as ruas modernas e os alicerces dos edifícios, encontra-se um antigo cemitério de navios. Essas embarcações chegaram ali durante a famosa Corrida do Ouro, que começou em 1849. Tudo começou com um homem, Samuel Brennan. Ao ouvir falar da descoberta de ouro, ele comprou todas as pás e picaretas de São Francisco e correu para Sacramento, gritando pelas ruas: "Ouro! Ouro no Rio American!" Isso marcou o início de uma verdadeira loucura que tomou conta de toda a região. Centenas de navios de todo o mundo se dirigiram ao porto de São Francisco. Suas tripulações, assim que lançavam âncora, imediatamente desertavam e corriam para as minas, em busca de riqueza. Logo, o porto se transformou em uma floresta de mastros abandonados e destroços de embarcações, enquanto os mais empreendedores buscavam formas de reutilizar esses navios abandonados. Alguns os transformaram em armazéns, hotéis, bordéis, lojas e até prisões. Um desses navios, chamado La Grange, tornou-se o primeiro hospital da cidade. Mas o Rio Sacramento, como uma força diabólica, era traiçoeiro. Frequentemente aconteciam enchentes que inundavam a cidade, transformando as ruas em canais sujos e de correnteza rápida. Naquele momento, as autoridades tomaram uma decisão radical. Para proteger a cidade das devastadoras enchentes, decidiram elevar o nível de toda a cidade em 10 a 15 pés, aproximadamente 3 a 5 metros. Este ambicioso projeto de engenharia tornou-se uma das mais notáveis da história da região. As ruas foram cobertas de terra e os edifícios eram elevados sobre calços hidráulicos ou simplesmente ampliados a partir do segundo andar. Os primeiros andares se transformaram em porões e, às vezes, os edifícios eram levantados inteiros para evitar os efeitos da água. Este grandioso projeto tornou-se uma página importante na história do desenvolvimento da cidade e de sua luta contra as forças da natureza. Mas o que fazer com dezenas de navios que há muito tempo estavam encalhados na margem, atrapalhando os trabalhos modernos e o crescimento da cidade? Simplesmente foram cobertos com terra junto com o lixo e os resíduos de construção, transformando-se na base do futuro bairro. Esses navios ficaram abandonados e esquecidos por muitos anos, e ninguém se lembrava deles. Tornaram-se parte de uma história que jaz sob os pés dos habitantes atuais, escondida sob uma camada de terra e asfalto. No entanto, no século XX, quando começaram as grandes construções de edifícios modernos, com fundações profundas em Sacramento, os operários começaram a fazer descobertas surpreendentes. Encontraram os gigantescos cascos de navios de madeira que, por muitos anos, estiveram enterrados sob a terra. Essas descobertas despertaram grande interesse entre arqueólogos e historiadores. Para eles, era uma verdadeira descoberta, uma camada de tempo revelada sob as ruas da cidade, como uma cápsula que preservava memórias de uma era há muito passada. Um dos navios mais famosos foi o Sea Storm, descoberto durante a construção de um hotel. Seu casco permaneceu em estado surpreendentemente bom, graças às condições. O lodo de rio sem oxigênio em que esteve por décadas. Junto com ele, foram encontrados outros navios, como o City of Boston. Hoje, ao passear pelo centro histórico de Sacramento, é possível sentir como se estivesse caminhando pelas plataformas dos navios da era da Corrida do Ouro. Esses navios jazem sob o asfalto, como se congelados no tempo, guardando em seus porões algo muito mais valioso do que ouro. Nos seus compartimentos secretos está escondida uma história. Um relato de uma época louca, quando pessoas de todos os cantos do mundo
Abandonavam tudo em busca de um sonho ilusório de riqueza e uma nova vida. Os rios que atravessavam continentes inicialmente trouxeram para cá centenas de aventureiros e buscadores de fortuna, e depois, anos mais tarde, junto com os homens, enterraram-nos sob camadas de terra e água. Esses navios, submersos, tornaram-se parte de um testemunho único do tempo, preservado para as futuras gerações. Eles lembram como, por séculos, as pessoas procuraram a mítica Atlântida, a lendária ilha de que falavam os antigos. Às vezes, histórias reais são tão emocionantes quanto as lendas. Uma dessas histórias surpreendentes foi a descoberta da cidade de Herakleion Tonis, um porto egípcio que serviu como principal porta marítima para o país dos faraós muito antes da fundação da famosa Alexandria. Este porto existiu por 12 séculos e era conhecido apenas a partir de fontes antigas, principalmente dos textos de Heródoto e outros historiadores gregos antigos. Acreditava-se que fosse um mito ou outro nome para uma cidade já conhecida. Mas tudo mudou no século XX, quando o arqueólogo submarino francês Franck Godil fez uma descoberta sensacional. Usando equipamentos modernos de varredura do leito marinho, sua equipe encontrou, no Golfo de Abu Qir, perto da costa egípcia, não apenas alguns artefatos, mas uma cidade inteira submersa. Essa cidade foi tragada pelas águas por volta do século VII d.C., provavelmente devido a um terremoto que causou o afundamento do solo. A areia e argila que sustentavam a cidade transformaram-se em água, e Herakleion Tonis foi completamente engolida pelo mar. Entre as centenas de achados retirados do fundo, um chamou especialmente a atenção: uma estátua gigante, feita de granito vermelho, com mais de 5 metros de altura. Ela representava o deus Nilo, chamado Hapi, patrono do rio e da fertilidade. Mas ainda mais impressionante foi uma estátua quase completamente preservada do deus Falcão, que ficava na entrada do principal templo da cidade. Essa estátua foi esculpida em granito escuro e olhava do fundo dos séculos com uma calma régia. Imagine a sensação dos arqueólogos ao verem, pela primeira vez, a face dessa divindade antiga iluminada pelos holofotes subaquáticos, emergindo das águas turvas. A estátua de Hapi era um dos deuses mais importantes do panteão egípcio antigo. Era considerado filho dos poderosos deuses Osíris e Ísis. Na mitologia egípcia, ele simbolizava o poder real, sendo o protetor do país e de seu povo. Sua imagem era tão significativa que a estátua de Hapi na entrada do principal porto do país servia como um símbolo forte para todos que chegavam ou partiam pelo mar. Essa estátua lembrava aos marinheiros a proteção divina e que estavam entrando na terra dos deuses, na terra sagrada do Egito. A retirada de esses gigantes do fundo do mar foi uma tarefa de engenharia extremamente complexa, que exigiu muitas horas de trabalho e precisão. É difícil imaginar o quanto de esforço e paciência foram necessários para libertar essas antigas estátuas do cativeiro de séculos de lama, areia e lama marinha. Fazer isso não foi fácil. Foi uma verdadeira batalha contra a natureza e o tempo. E então, após muitas horas de trabalho minucioso, a estátua de Horus voltou a ver a luz do sol brilhante, e o mundo respirou aliviado. Foi um evento como um retorno do esquecimento, das profundezas do esquecimento. A restauração da estátua tornou-se um símbolo de renascimento e esperança, demonstrando que até mesmo os monumentos mais antigos e destruídos podem recuperar sua vida. A descoberta desse monumento, bem como os achados relacionados a ele, como a estátua de Horus, mudaram radicalmente nossa compreensão do período tardio da história egípcia. Eles mostraram o quão estreitamente o Egito e o mundo grego estavam ligados, apesar de séculos de diferenças e conflitos. Essa cidade onde a estátua foi encontrada era um verdadeiro centro cosmopolita, onde diferentes culturas, religiões e tradições se misturavam. Nas suas ruas e praças, ideias e costumes se entrelaçavam, criando uma atmosfera única. No entanto, apesar de sua riqueza e diversidade cultural, a cidade estava condenada. Sua trágica destruição tornou-se um lembrete vívido de como a natureza pode apagar rapidamente e implacavelmente as maiores criações humanas. Na história dessa cidade,
um lugar especial ocupa o rio, o delta do Nilo. Foi ele quem, inicialmente, deu vida a esse lugar, garantindo prosperidade, riqueza e desenvolvimento. Mas com o tempo, esse mesmo rio tornou-se seu túmulo, engolindo-o e preservando seus segredos para as futuras gerações. Essa história surpreendente é uma das mais misteriosas e românticas que um rio poderia guardar. Parece esconder segredos que só se revelam àqueles que sabem ouvir e ver mais profundamente do que aparenta à primeira vista. Vamos viajar para o final da Idade Média. Em um dia em Paris, no final do século XI, o corpo de uma jovem mulher foi retirado das águas da muralha da cidade. Seu rosto não tinha mais do que 16 anos, e seu corpo não apresentava sinais de violência, o que tornava sua causa de morte ainda mais enigmática. Naquela época, quando corpos não identificados eram encontrados, eles eram expostos no necrotério da cidade, na esperança de que algum transeunte reconhecesse a falecida. Mas apesar de todos os esforços, ninguém conseguiu identificá-la. No entanto, o patologista que trabalhava no necrotério ficou tão impressionado com sua beleza e expressão tranquila que decidiu fazer uma máscara mortuária dela. O sorriso suave e misterioso que brincava em seus lábios lembrava o famoso sorriso da Mona Lisa, e essa máscara ganhou uma atração especial. Ela foi batizada de Máscara da Desconhecida da Muralha ou Linconia do caso. Rapidamente se tornou famosa. Logo, cópias dessa máscara começaram a ser vendidas em lojas de souvenirs em Paris, e depois se espalharam por toda a Europa. Tornou-se um símbolo de beleza misteriosa, amor trágico e morte. Artistas, poetas e escritores ficaram encantados com sua imagem, pois nela escondia-se algo místico e sedutor. Albert Camus comparou seu sorriso ao sorriso de Jonda, uma famosa mulher italiana, símbolo de beleza e mistério. Vladimir Nabokov dedicou-lhe um poema, e dezenas de autores tentaram desvendar seu segredo. As perguntas sobre se ela era infeliz ou não permanecem sem resposta. Milhões de pessoas ao redor do mundo, treinando a arte de salvar vidas, recorreram várias vezes à respiração artificial boca a boca. E muitas vezes, no momento em que realizavam o procedimento, seus lábios tocavam o rosto da jovem que se afogou no rio Sênia há mais de 100 anos. Essa imagem, desde então, tornou-se símbolo de esperança e salvação para muitos. Os lábios dessa jovem sem nome, de quem nada se sabe, tornaram-se os mais beijados na história da humanidade. Embora ela não tenha conseguido salvar uma vida, após sua morte ajudou a preservar inúmeras outras, tornando-se parte de uma grande cadeia de salvação. A identidade dessa desconhecida permanece um mistério. Ela não foi identificada, e seu nome desapareceu para sempre nas profundezas do tempo. Ela permanece uma figura enigmática, eternamente gravada na memória das pessoas, como um presente que o rio entregou ao mundo. Essa história é um poderoso lembrete de que os rios guardam não apenas água e riquezas naturais, mas também destinos humanos, tragédias e segredos. Tornam-se o último refúgio para tragédias anônimas que, por vezes, se transformam de maneira surpreendente em símbolos de esperança e, às vezes, em salvação. O sorriso da jovem de Sênia, extraído das águas escuras do rio, tornou-se um farol para aqueles que aprendem a devolver às pessoas a vida, ajudando-as a reencontrar a vida novamente. E assim, voltamos ao rio Eufrates. Aquele grande e misterioso fluxo que hoje atrai a atenção não apenas de arqueólogos e historiadores, mas também de analistas militares, teólogos e buscadores de sensações. O que acontece ali atualmente vai além de simples descobertas arqueológicas. Muitos especialistas acreditam que esse processo foi previsto há milhares de anos nos textos sagrados. Primeiro, é preciso entender os fatos. Imagens modernas de satélite e pesquisas de campo confirmam. O rio Eufrates, junto com seu irmão gêmeo, o rio Tigre, enfrenta uma crise real. Suas águas estão desaparecendo rapidamente, e esse fenômeno tem caráter de desastre. As causas dessa diminuição são muitas e complexas por natureza. Entre elas, a construção agressiva de barragens na Turquia, que interceptam grande parte do fluxo, causando uma forte redução no nível da água. Além disso, a situação é influenciada por longas secas,
relacionadas às mudanças climáticas globais e pelo uso ineficiente dos recursos hídricos na agricultura do Iraque e da Síria. Apesar das várias causas, o resultado é um só. Os rios começaram a revelar seus leitos, e esse fenômeno causa preocupação em todos que acompanham o destino dessas vias aquáticas. É nesse momento que os fatos começam a se entrelaçar com profecias que, há séculos, acompanham a história desses lugares. Uma das mais conhecidas é a profecia da tradição islâmica, dos hadiths do profeta Maomé. Está escrito que não chegará a hora até que o rio Eufrates revele a montanha de ouro, pela qual as pessoas lutarão. Essa profecia indica que, dessa montanha, que segundo o profeta, está escondida sob a terra, as pessoas no futuro encontrarão riquezas, ouro, moedas e joias. Também se diz que durante a luta por essas riquezas, 99 de cada 100 pessoas morrerão, e apenas uma conseguirá sobreviver. Durante séculos, essa profecia foi interpretada como uma metáfora, um símbolo da luta por riqueza, poder e destino. No entanto, hoje a situação é diferente. Quando moradores locais e contrabandistas realmente encontram em leitos de rios secos antiguidades, como joias de ouro, moedas e outros artefatos, essa metáfora adquire uma conotação muito mais sinistra e concreta. Por enquanto, não se trata de uma montanha de ouro, mas de descobertas que causam verdadeiro alvoroço e geram conflitos locais relacionados ao controle dessas riquezas. Ao mesmo tempo, existe outra profecia, mais sombria e assustadora. Ela está registrada na Bíblia cristã, no livro do Apocalipse. Lá, fala-se de 6 anjos tocando trombetas do Apocalipse, simbolizando a aproximação do fim. Na margem síria da represa, criada no rio Eufrates, na região da cidade de Azad, de repente surgiram vistas de ruínas antigas que antes estavam escondidas sob a água. Esses restos da antiga cidade de Dura Europas, também conhecida como Pompeia do Deserto, atraíram a atenção de arqueólogos e entusiastas da história. Quando o nível da água baixou, surgiram ruínas antigas que contam sobre épocas passadas. Essa cidade foi um importante centro, inicialmente hitita, depois romano. Serviu como uma fortaleza defensiva, onde foram descobertas algumas das mais antigas igrejas cristãs e sinagogas do mundo, decoradas com afrescos únicos preservados por séculos. Caso o nível da água continue a diminuir, há a possibilidade de serem reveladas novas partes da cidade ainda não exploradas, permitindo que arqueólogos descubram muitos artefatos desconhecidos até então. Nessas novas descobertas, podem estar inteiros bairros contendo valiosas informações sobre civilizações antigas. No Iraque, sob as águas do Tigre e do Eufrates, também começaram a aparecer ruínas de antigas povoações, com idades entre 4 e 5 mil anos. Lá estão os restos de cidades sumérias e babilônicas, centros antigos de cultura e poder, considerados por muitos como alguns dos mais antigos da história da humanidade. Sob a água, estão arquivados documentos em escrita cuneiforme, indicando um vasto acervo de conhecimentos, além de palácios e templos que podem revolucionar a compreensão da história antiga. Essas descobertas podem ajudar os estudiosos a entender melhor como a civilização se desenvolveu no seu início, como viviam os povos antigos, quais eram suas crenças e costumes. Tudo isso representa uma oportunidade única, não apenas de ampliar o conhecimento, mas também de possivelmente abrir novas páginas na história da humanidade. Claro que, em torno desses eventos, surgiram rumores e teorias, que sempre acompanham descobertas sensacionais como essas. Na internet, circulam vídeos e fotografias que, segundo os autores, mostram entradas de cavernas e túneis que se abriram nas margens do rio. Alguns afirmam que dentro dessas cavernas é possível ouvir sons estranhos, gemidos ou o som de correntes, que despertam nos observadores a sensação da presença de algo místico. Esses sons, na opinião de alguns, estão relacionados às profecias sobre os 4 anjos, mencionadas em textos antigos. Outras teorias, mais conspiratórias, sugerem que sob o leito do Eufrates podem estar escondidas tumbas gigantes de antigos reis ou até restos de nefilins míticos, gigantes mencionados na Bíblia.
Enquanto a ciência ainda não confirma essas hipóteses fantásticas, o próprio surgimento delas indica a forte carga simbólica que o processo de secagem do rio Eufrates carrega. Não se trata apenas de um fenômeno natural, mas de um símbolo de profundas mudanças que ocorrem no mundo. O Eufrates não é apenas um rio, mas uma artéria importante que alimentou civilizações desde os tempos mais remotos. Ele serviu de fronteira entre grandes impérios, representou limites e divisões, além de ser palco de histórias bíblicas. Sua secagem hoje é percebida não como um evento natural comum, mas como uma ruptura na ordem mundial, como a abertura da caixa de Pandora, que pode liberar forças e segredos há muito escondidos dos olhos humanos. Então, o que realmente esconde esse antigo curso de água? Talvez em suas profundezas estejam riquezas capazes de mergulhar o mundo na guerra, ou entidades demoníacas ligadas a antigas profecias, ou ainda achados arqueológicos inestimáveis que nos ajudem a entender melhor a nós mesmos e nosso passado. Talvez tudo isso ao mesmo tempo. Uma coisa é certa: o véu de mistério sobre o rio mais antigo do mundo começa a se levantar lentamente, e o que a humanidade verá quando o rio secar completamente pode ser chocante e impressionante. Muito mais do que qualquer ouro ou artefato raro. O mundo prende a respiração, observando o pulso do rio moribundo, pois esse evento não é apenas uma ocorrência natural, mas uma mudança significativa que pode alterar nossa percepção do passado e do futuro.